Fala galera, tudo bom? Juliano aqui de novo, do Smart Med. Hoje vamos fazer um vídeo então bem importante tentar responder juntos essa pergunta aqui. O Brasil precisa de isolamento? Se você não se inscreveu ainda no canal aqui no YouTube, se inscreve ali embaixo, deixa o seu joinha aí também, compartilha se possível, se você gostar do vídeo. E vai lá no Insta, curte aqui o @smartmed_, que é o meu Insta, que eu posto conteúdo lá também, principalmente de medicina. É só de medicina, na verdade. Enfim, o Brasil precisa de isolamento? Vamos ver, tentar chegar juntos aqui a um consenso. Então, relembrando algumas coisas que eu falei lá no primeiro vídeo só. O primeiro vídeo vai estar em algum lugar aqui no card ou ali na descrição do vídeo. Então, se você não assistiu ainda, vai e assista. É bem importante. Então, o que a gente viu lá? Casos moderados da doença, 84%. São os casos que não precisam hospital, o paciente fica em casa. Casos severos, 15%. São os casos que tem que ir para o hospital, leito de enfermaria. Esses casos têm dispneia, falta de ar, uma frequência respiratória maior que 30, saturação menor que 93, enfim. Pacientes que precisam estar em hospital, a gente discute isso melhor lá no outro vídeo, explicando a gravidade da doença. Casos críticos são 5%. O que é caso crítico? Paciente que precisa de UTI, que a maioria precisa de intubação, precisa de ventilação mecânica, que a gente falou lá. Pacientes em falência respiratória com choque séptico ou disfunção múltipla de órgãos. Então são pacientes mais graves, 5% da doença. A gente vai ver que é um número elevado pela taxa de infectividade e quantas pessoas vão provavelmente ter essa doença, a gente vai ver aqui. E os casos fatais, 2 a 3%. Isso discutimos melhor no outro vídeo. Aí aqui um gráfico que eu achei legal, importante lembrar disso aqui, ó. De toda a população tem aproximadamente 30%, que é parte daqueles 85% do último slide, não tem sintoma, não tem nem falta de ar, nem febre, nem nada. São assintomáticos. E eles transmitem, ó, eles têm um período de contágio. Esse é o grupo que mais está sendo observado, que mais faz a transmissão da doença, mais está transmitindo a doença. Claro, a pessoa está bem, pode ser que qualquer um de vocês aí, de nós, tenhamos a doença, e a gente não sabe, pode estar transmitindo, certo? Então, não tem sintoma, tem um período de contágio e imunidade. Aí aqui, 55% com sintomas moderados. Então, tem sintomas moderados, uma febre mais baixa, um pouco de falta de ar, mialgia, enfim. E não fica tão mal, não vai para o hospital. Transmite também, óbvio. Sintomas severos em 10%, que é o que a gente viu, 10, 15%. E sintomas críticos, 5%. Tá? Então, lembrando, severo vai para o hospital, crítico vai para UTI e vai normalmente ser entubado. Lembrando também que está na última aula lá, esse é o paciente internado em uma UTI, unidade de terapia intensiva, então ele precisa de muita coisa, principalmente na Covid, que faz falência respiratória, faz uma pneumonia, como a gente falou no último vídeo. A pneumonia leva a uma falência respiratória, o paciente precisa de intubação, precisa do ventilador, precisa de bomba de infusão, droga vasoativa, precisa de dieta parenteral, precisa de sonda, um monte de coisa. Não é um ambiente simples, precisa de muito profissional, precisa de monitorização o tempo inteiro. Então é um ambiente que gasta muito dinheiro, é muito caro para o sistema público e privado. É um ambiente que não é simples criar, a gente está criando um monte de leito por aí, mas não é que todos são leitos de UTI. E a gente vai ver quantos seriam necessários numa estimativa. E é um ambiente difícil, então 5% dos pacientes vão precisar disso, tenham isso em mente. Aqui então, vamos ver como é que está no Brasil hoje. No Brasil, isso aqui é um gráficozinho, só comparando como é que estava nos outros países. Após o primeiro mês do primeiro caso, no Brasil nós tínhamos 2.500 casos, na Itália 1.700 aproximadamente. Então no Brasil bem mais do que na Itália, que é o pior país, até hoje, né? Nos Estados Unidos tinham só 15, nos Estados Unidos agora explodiu, a gente vai ver também. Mas a gente, enfim, no primeiro mês tinha mais infectados e mais mortes, né, no primeiro mês do primeiro paciente até um mês disso, do país, do que na Itália, que é o país mais devastado pela doença até agora. E no Brasil, tá, vamos mostrar uns gráficos aqui antes. Então aqui agora no mundo, ó, vamos atualizar aqui, peraí. 768 mil casos, 37 mil mortes, isso no mundo, tá? Vamos ver no Brasil e a gente vai ver uns dados melhores ali também.
No Brasil hoje, então agora, dia 30 de março, 4.000 casos. Isso aqui são 3 da tarde aqui, tá? Tá no horário, não tá no nosso horário. 4.000 casos no Brasil hoje, então, 141 mortes, tá? Isso aqui, dados de hoje. Isso aqui é o número de casos, então olha como é um gráfico exponencial, né? Pra gente ter uma ideia, hoje não, né? Aqui tá dia 29, mais ou menos. 4.000 casos. Deixa eu falar uma coisa. Então a gente tinha mais ou menos ali dia 24 de março. 2.500, enfim. Vamos ver como é que se compara isso com o resto do mundo. Aqui então um mapinha bem legal, tem tudo aí nas referências para vocês entrarem e verem. Desse site aqui. Então a gente vamos selecionar aqui América do Sul para ficar mais fácil ver. Essas são as curvas de contagem. Então o número de casos depois que se confirmaram 100 casos no país. Então 100 casos no país é de onde começa aqui, o dia zero. Então, por exemplo, a gente vê nessas linhas aqui, ó, dobrando a cada 10 dias o número de casos, dobrando a cada 5 dias, quem segue essas tendências, né? Dobrando a cada 10 dias essa tendência, essa 5, essa 3 e essa 2. Então, dobrando a cada tantos dias o número de casos. No Brasil aqui, é meio ruim de selecionar, mas a gente vai conseguir. Aqui. No Brasil, então, a gente estava um pouquinho maior, vocês podem observar. Estava seguindo bem aquela curva dos 2 dias e agora parece que está diminuindo. Isso por quê, provavelmente? Provavelmente por causa das nossas medidas aqui que nós tomamos de isolamento, né? Praticamente todas as cidades estão em isolamento domiciliar, tá todo mundo quietinho em casa, que não é de serviço essencial aí. Provavelmente é isso que está fazendo nós termos... Parece que está achatando um pouco a curva, não é certeza, não é que isso está acontecendo realmente, mas parece que sim, tá? A curva que a gente vai ver depois também. Comparado a outros países, ó, Portugal que está bem mal, o Brasil segue uma tendência parecida. Não quis dizer que o Brasil está numa tendência boa, tá? Ainda está numa tendência bem preocupante ali, de 3 dias dobrando o número de casos. Mas ó, o Brasil seguia, ó, aqui o gráfico da China, o gráfico do Irã, que é um país muito afetado, o Brasil estava bem parecido a curva. Da Espanha, ó, um país também muito afetado, estava muito parecida a curva, principalmente aqui no começo. A gente vê que depois o Brasil deu uma baixada. A Itália, que é o país mais afetado até agora, também tem uma curva parecida, mas um pouco mais elevada. Talvez isso seja porque o Brasil, não muito no começo, né, mas no começo aí, antes de espalhar no Brasil inteiro de forma muito grande, muito rápida, com muitos casos, a gente fez um isolamento social mais restrito assim para conter essa taxa da doença, tá? E a gente vai discutir se isso precisa ou não. Então, mais uns dados para mostrar como está no Brasil. Esse site aqui é muito bom. E aqui, então, quantos dias levam para o número de mortes dobrar em cada país. Então, no mundo, uma média de 6. Na Itália, cada 8 dias está dobrando o número de mortes. Tá? Na Itália, olha que hoje já tiveram 758 mortes. Ontem, 887. Antes de ontem, dia 28, quase 1.000 mortes num dia. Então, é muita gente morrendo. Vocês com certeza viram aqueles caminhões do exército levando o corpo para fora, porque eles nem têm mais onde enterrar. Na Espanha, dobrando a cada 5 dias. Ó, os países mais afetados que mais está morrendo gente. 838, ontem 832, quase 1.000 pessoas por dia morrendo em cada país, certo? No Irã levou 10 dias. Lembrando que, óbvio, isso aqui cresceu tanto que agora é difícil dobrar, né? Então, por isso que esse número está um pouco aumentado, mas... Ó, antes era... vamos ver, ó. Há 20 dias atrás era 429 mortes por dia na Itália. Hoje está o dobro, certo? No Brasil, que ainda está naquela franca ascensão da curva. O Brasil, a gente está dobrando o número de mortes a cada 4 dias, certo? Ontem tiveram 22. Hoje já teve 22 também. Então, tá um número elevado, tá poucos dias para dobrar o número de mortes. Reino Unido 3, os Estados Unidos 4. Então a gente está caminhando a passos largos para ficar, como a gente viu, talvez esteja baixando um pouco, mas a gente está ainda numa curva, numa ascensão parecida com os países graves. Aqui o número de mortes confirmados por país, então na curva, olha como essa curva também é exponencial. E o Brasil está aqui no começo ainda, né? Todas as curvas começam assim, elas começam bem levinhas e
explode, exponencial. Então, Itália e Espanha, os Estados Unidos subindo bastante, o Irã conseguiu dar uma estabilizada. Mas o Brasil está no começo, isso é uma coisa a gente saber importante. Tem muita gente que não está tendo noção de que o Brasil está no começo da epidemia, o Brasil não está no pico, o Brasil não está no pior momento. O Brasil está no começo, certo? A gente viu aqui nesse gráfico que o Brasil ainda está vários dias, várias semanas atrás de países como a Itália, como a Espanha, enfim, a gente está no começo. Ainda não é o pico, a pior parte da doença, certo? Vamos ver agora aqui o número de casos, quanto o dia está levando para dobrar. Então, para o número total de casos dobrar, quantos dias? Na Itália está levando 9 agora, nos Estados Unidos, que está chegando perto do pico, 4, certo? No Brasil, 6 dias, certo? Turquia, 3, então o Brasil está levando uma média aí de países como a Alemanha, que tem muitos casos, a Espanha está com o mesmo número de dias para dobrar o número de casos, os Estados Unidos está andando um pouco mais rápido. Isso é grave, tá? É um número curto de dobrar o número de casos. Agora aqui, o total de casos confirmados, que é que nem aquele outro gráfico, só que aquele outro gráfico é melhor porque ele mostra a partir de 100 dias. Aqui não, aqui mostra mais linear, então a gente não consegue ver aquela curva ainda no Brasil. Mas lembrando, o Brasil está semanas antes, tá? O Brasil está mais ou menos por aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, dia 11 de março, algumas semanas antes de Itália, Espanha. O Brasil não está no pico da doença, o Brasil ainda não tem o número de casos, né, que vai ter, certo? Então, os Estados Unidos crescendo muito, ó, lá em Nova York está um desespero pelos relatos que a gente ouve. Itália também exponencial, Espanha exponencial, Alemanha exponencial, certo? Então, o número de casos está crescendo muito. O Brasil está no começo ainda, tá? Aí, então vamos voltar aqui para outra coisa. Depois a gente vai ver isso aí, só um segundo. Tá. E no Brasil, então, aí eu peguei é uma notícia do G1, isso aqui tá nas referências, apesar de eu não gostar tanto, eles fizeram uma estimativa com base nesse estudo aqui, tá? Vamos usar a estimativa deles, porque ficar fazendo estimativa do estudo eu achei meio complicado. Então vamos pegar essa pronta e com algumas ressalvas. Então esse estudo, cenários para demanda versus oferta de leitos de UTI e respiradores na epidemia do Covid-19 no Brasil. É para ver se vai faltar leito de UTI e respirador, não é para ver o número de casos nem o número de mortes. Mas a gente está nessa coisa, se der o pico vai sobrecarregar o sistema de saúde, que é o que eu falei no último vídeo, vou falar aqui de novo, e não vai ter leito nem UTI nem respirador para todo mundo. Será que é verdade? Então, no leitos de UTI no Brasil, nós temos 22,7 mil leitos privados, 21,5 mil leitos públicos. Aí, primeira coisa que a gente precisa entender, olha aqui, ocupação desses leitos. Leitos privados, 90% estão ocupados. Leitos públicos, 95% estão ocupados, certo? Então, o que é importante de UTI e de leito geral? As outras doenças não param, as pessoas ainda têm pneumonia, ainda tem choque séptico por pneumonia, ainda tem abdômen agudo, ainda tem AVC, infarto, enfim, as outras pessoas ainda estão ficando doentes, ainda precisam de UTI, ainda precisam de hospitalização. Então, o coronavírus soma o número desses casos. Então, a gente não é assim, vai lá no UTI, bate palma e fala, todo mundo levanta e vai embora. Óbvio que não. Tá todo mundo lá, a maioria está entubada, a maioria precisa estar em monitorização intensiva porque precisa. E a gente não tem como substituir um paciente, tirar ele dali e pôr ele em outro lugar. Por isso que a gente fica preocupado com a superlotação do sistema de saúde, que é o que a gente vê que pode acontecer, tá? Qual que é o cenário que esse estudo de G1 colocou, então, baseados naquele estudo? Cenário base, uma velocidade de propagação de casos por dia similar ao Wuhan, 30% de crescimento diário de infectados e 0,5% da população brasileira infectada. De 210 milhões, 0,5% é 1 milhão de pessoas, mais ou menos. No Brasil todo. Ó. Cenário 2, sem medidas de controle. Aqui o estudo faz uma ressalva, eles fazem um disclaimer lá desse estudo do G1, porque o estudo do G1 usa sem medidas de controle, mas o estudo fala, olha, nenhum país não tem medidas de controle. Todos os países estão tomando medidas de controle. Então é impossível a gente prever uma taxa de crescimento diário e dessa doença, porque a gente não tem um número real de quanto ela acontece num país
que está tudo liberado, que não tem quarentena, entendeu? Então é um número que pode estar superestimado ou subestimado, a gente não sabe, mas a gente vai ver ele e para ter uma ideia. Terceiro, com isolamento social, seria metade do crescimento diário, então a gente vai ver, tem menos pessoas circulando, a doença se espalha menos, isso é óbvio, mas a gente vai ver. E mesmo a população afetada. Então, em vez de dar aquele pico de 1 milhão de pessoas infectadas rapidão, a gente vai ter 1 milhão, mas vai ter uma curva menor. E com o isolamento social, mais aqui um quarto cenário que o G1 põe, que seria, faz a mesma coisa ali, isolamento social, mas a gente vai liberar a lei de UTI. Então suspende todas as cirurgias eletivas, mais 30% de vagas, eles estimam. Isso aqui já está feito na maioria dos lugares, tá? Todo mundo já suspendeu tudo que era eletivo praticamente. E aumenta 10% o número de lei de UTI. Eles calcularam lá no G1, 10% ia ser 4 mil novos leitos, ia custar mais ou menos 800 milhões de reais só em equipamento, em respirador, tubo, enfim, monitor, sem contar a infraestrutura de hospital e de tudo, tá? Então, um número bem alto. O que mostra aqui? Então, no cenário sem medidas, que é aquele cenário que a gente tem que estar super ou subestimado, nós temos esse pico muito alto, tá? No cenário base, que é igual ao Wuhan, nós temos esse pico aqui, ele ultrapassa a linha que eu já vou falar, e no cenário que teria as medidas de restrição, que teria as medidas, nós teria também uma propagação menor que o Wuhan, a gente teria isso aqui, um cenário um pouco mais achatado a curva. Então, o que acontece? Essas duas linhas, capacidade expandida, com aqueles 10% a mais de TI e mais 30% de cirurgias suspensas, e aqui a capacidade real de TI nossa hoje. Vejam como é baixa essa capacidade que nós temos hoje de abrigar as pessoas. Se a gente libera todo mundo, como todo mundo quer fazer, acaba a quarentena, nós precisamos trabalhar, blá blá blá, bum, pico da doença. Todo mundo vai pegar junto. É óbvio que não vai ter leito, não vai ter UTI para todo mundo. E é óbvio que vai morrer muita gente, porque não vai ter leito, não vai ter respirador, não vai ter UTI. O médico vai ter que olhar para a cara da pessoa e falar, isso vai acontecer mesmo, a gente vai ver aqui. E vai ter que falar, olha, para a família, né, a gente não tem equipamento, não tem recurso, está tudo lotado. É o que está acontecendo na Itália, certo? Percebo que mesmo com, olha a moto aí sem escapamento, mesmo com a capacidade estendida, se for igual ao Wuhan, que é um caso que aconteceu, né, os dados chineses não são 100% da gente saber tudo que aconteceu realmente lá, mas se for igual o Wuhan que a gente tem em mãos, mesmo com a capacidade expandida, a gente vai ter gente que vai ficar sem respirador em São Paulo. E com a capacidade expandida, mais um isolamento mais forte, a gente conseguiria se expandir se não ter ninguém sem respirador, segundo esse estudo, esse gráfico. Aqui ele dá em número, então no cenário base, igual o Wuhan, iam ficar 8.500 pessoas que iam precisar de UTI e não iam ter acesso a essa UTI, sem as medidas de controle. Libera tudo, ou subestimado, mas em média 65 mil pessoas iam ficar sem respirador, sem UTI. Provavelmente todas essas pessoas iam morrer, certo? Porque elas não iam ter a ventilação, o suporte ventilatório. E com as medidas de controle, 6 mil pessoas iam morrer. Tá? Iam morrer não, né? Iam ficar sem UTI caso a gente não, caso fosse metade da propagação diária de Wuhan. E se tivesse os mais recursos, zero, como a gente viu lá naquela curva. Então perceba que mesmo com isolamento, a gente vai ter provavelmente quase aí, numa estimativa, 7 mil pessoas em São Paulo que vão ficar sem UTI, que vão ficar sem respirador, e que, óbvio, muito provavelmente vão morrer, vão falecer, vão ir a óbito, porque não vai ter suporte. No Paraná, igual o Wuhan, iam faltar 2 mil leitos de UTI, se liberasse tudo, iam faltar 16 mil leitos de UTI, se liberasse medidas de controle, metade do crescimento de Wuhan, 1.700 leitos de UTI, certo? E zero se a gente expandisse. Tem outros estados que mesmo se expandisse ainda ia ficar gente sem respirador. Então, com medida, metade do crescimento metade do crescimento diário de casos de Wuhan, com mais 30%, 40% da capacidade de UTI, mesmo assim 124 pessoas, segundo essa estimativa, iam ficar sem UTI em Santa Catarina, se não fizesse nada, nenhum isolamento, 10 mil pessoas. Percebam como esse número é alto. Na Bahia, 21 mil pessoas iam ficar, se liberasse tudo, isolamento social.
Mesmo com todas as medidas, expansão do sistema de saúde, 433 pessoas sem UTI. Veja como provavelmente vai ficar gente sem UTI. Muito provavelmente vai ficar gente sem respirador e vai morrer gente porque o sistema de saúde não suporta a nossa capacidade, não vai suportar a capacidade dessa doença. Esse é um gráfico que mais uma vez mostra isso, certo? A pandemia aqui sem restrição, sem nada para diminuir o crescimento exponencial do número de casos, tem o crescimento exponencial, a maioria da população vai pegar, e o nosso sistema de saúde, que é essa linha aqui, óbvio que não vai conseguir cuidar de nenhum desses pacientes. É o que a gente viu lá em São Paulo, provavelmente 65 mil pessoas vão ficar sem UTI, que vão precisar de UTI. Isso não é o número total de pacientes. Isso representa 5% do número total de pessoas que vão pegar. E isso representa 65 mil pessoas sem UTI, sem respirador, provavelmente morrendo por causa disso. E aqui, se a gente tomar medidas de restrição, que a gente vai ver quais podem ser também, mas mesmo assim fica a gente sem, na capacidade do sistema de saúde fica acima, mesmo assim. Agora as medidas de isolamento, então, o que é importante a gente ver? Então eu peguei esse site aqui, é muito legal e eu acho que algumas pessoas já viram. Então o que ele mostra? Ele faz uma simulação de como acontece, como a doença se espalha e qual a velocidade dela se espalhar em alguns cenários. Primeiro cenário, todo mundo está solto, todo mundo está na rua, está trabalhando, está fazendo o que precisa fazer, certo? Esse é o primeiro cenário. Vocês vão ver, cada bolinha é uma pessoa, bolinha marrom é a pessoa que está doente, a bolinha azul é a pessoa que está bem e os recuperados é as bolinhas roxas. Então, é que nem se chegasse uma pessoa em São Paulo e a cidade de São Paulo continuasse funcionando normal. Vamos ver como é que seria essa infecção. Um passa para outro e passa para outro e passa para outro e assim sucessivamente, uma velocidade muito rápida. Olha a curva aqui. Então a gente tem que o número de infectados sobe absurdamente rápido, faz um pico muito alto em curto período de tempo e depois, claro, alguns vão se curando. Aqui não mostra quem morre, óbvio, mas alguns vão morrer e a capacidade do nosso sistema de saúde já está numa linha aqui embaixo. Uma boa parcela dessa população ia morrer porque não ia ter assistência. Aqui ele mostra uma outra coisa, deixa o gráfico sair, mas como se isolasse um pedaço da população. Então é mais ou menos o que falam de isolar só os idosos, que é a ideia que foi dada aí pelo Bolsonaro. Depois a gente vai ver por que não faz sentido também, mas esse é um dos motivos. Primeiro, é impossível, você fala, mas abriu aqui, claro, é impossível e a gente vai ver por que tem essa abertura aqui no Brasil especificamente. É impossível você isolar uma população completamente da outra, certo? É quase impossível, porque essa população todo mundo aqui vai pegar, e essa população aqui vai precisar ir no mercado. Uma pessoa aqui pegou, mas essa população aqui vai precisar ir no mercado, vai precisar ir na farmácia, vai acabar tendo contato com o mundo externo. E, já vou mostrar agora, no Brasil, aqui no site do BBC, de um estudo também, os dados que põem em xeque essa ideia de isolar os idosos, e aqui o que mostra? Cerca de 66% dos idosos, 2 em 3, vivem no mesmo domicílio com alguém que não é seu cônjuge, familiar ou não. Então, 2 em cada 3 idosos no Brasil moram com outra pessoa que não é o seu esposo ou esposa, ou seja, moram com um filho, ou com alguém que não é parente, ou com um neto, ou com bisneto, ou às vezes normalmente com população mais carente, mora com filho, com neto, com bisneto, com um monte de gente. E essas pessoas vão acabar saindo do isolamento, ok, óbvio, elas vão ter que trabalhar, todo mundo vai voltar a trabalhar, é o que as pessoas estão aí buzinando pedindo. O que vai acontecer? 2/3 dos nossos idosos vão ficar expostos, vai haver essa quebra aqui, e aí já viu, né? Lembrando que idoso, no primeiro vídeo eu falo, idosos são mais vulneráveis, mas tem muita gente aí morrendo que é bem mais nova, tá? Então, o isolamento de um pedaço da população só. Que é essa coisa dos idosos. Aqui ele mostra se 1/4 da população continuasse se mexendo, mas 3/4 da população ficasse isolada. Então, quase o que acontece hoje aqui, nesse isolamento social. 3/4 da população fica quieta, fica isolada do mundo, e 1/4 vai ter que continuar trabalhando, que é os médicos, aí quem está em supermercado, enfim, farmácia. Olha como essa curva é bem menor. A gente achata essa curva, muito menos gente pega,
a velocidade de propagação é imensamente menor e a gente consegue assim achatar a curva, certo? Então a curva aqui bem achatada, bem menor do que se tivesse todo mundo livre ou mesmo se tivesse isolado uma população e depois essa população vai ser exposta, que a gente já viu também. Aí aqui, se isolasse, se 7/8 da população ficassem quietinhas, isoladas em casa, e 1/8 só fosse trabalhar, enfim, não estivesse em isolamento. Olha como é ainda menor essa taxa de contágio, a curva ainda menor, e a gente consegue achatar bem essa curva, certo? Então, 1/8 livre e 7/8 em isolamento. Aqui a comparação, então, das simulações, ó, todo mundo livre, pico. Aqui é aquela quarentena de um pedaço da população, mas depois libera, porque é impossível isolar certinho. Aqui mesmo na página fala. Então, a população que está isolada vai pegar e depois vai passar para a população que está do outro lado, isolada do outro lado, que vai ter um contato. E vai ter um pico relativamente grande aqui também. Aqui, se tiver um distanciamento moderado, com 3/4 isolados, parados, né? Não é isolados, mas sim parados. E aqui com 7/8 parados e 1/8 só andando, tá? Então a gente vê que é bem interessante como achata a curva você ficar parado, tá? Óbvio, isso aqui é uma simulação, mostra um pouco como é a realidade e tal. Então, nos idosos, lembrando que no Brasil não dá certo isso, pelo menos é a minha opinião. 66% dos idosos estão morando em casa com alguém. Então você teria que falar, tá, todo mundo que tem um idoso em casa não vai trabalhar. E aí, como é que vai ser feita essa logística? Tudo é praticamente muito difícil e a gente vê que, mesmo assim, tem gente que não é idosa, muita gente que não é idosa vai para o UTI, vai para o leito hospitalar, vai faltar para essas pessoas que não são idosas e a gente vai ter um pico bem alto aqui também, bem alto de casos, principalmente de gente que não é idosa e depois de gente que é idosa e a gente não vai dar conta no sistema de saúde de atender todo mundo, tá? Aí aqui então, mostrar só mais uma outra coisa aqui. Aqui tem muita gente falando, mas por que o Brasil não faz as estratégias do, do Japão, da Coreia do Sul, que estão indo super bem, da Alemanha. Então aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, mas falo 5 locais com estratégias bem sucedidas. Aí mostra, por que a Alemanha tem um número tão baixo de mortes? Porque eles estão testando todo mundo. Identificação precoce e isolamento, certo? É o que eles estão fazendo. As autoridades alemãs indicaram que são capazes de realizar 160 mil testes de diagnóstico por semana, tá? Japão, mesma coisa. O que o Japão fez? Ó, um cara lá fala que a única maneira de lidar com qualquer pandemia é testar e isolar. E muitos países não ouviram. No Japão, eles estão desesperados para rastrear os infectados. Eles estão fazendo um rastreio ativo da população. Eles estão testando todo mundo, certo? Quem testa e está infectado, a gente vai lá e isola. É isso. Singapura, mesma coisa. E Singapura, uma coisa meio até de observamento exagerado até, mas eles estão fazendo estão vendo aqui, fala assim, você foi no táxi, seu taxista está com coronavírus. Eles contactam todo mundo que andou no táxi naquele dia e todo mundo vai ficar isolado em casa. É um rastreamento de contatos, capaz de seguir a cadeia de vírus de uma para outra. O que eles fazem também? Testam todo mundo que eles puderem e isolam quem quem é positivo e quem estava em volta dessa pessoa nesses dias que é positivo. Isso é a melhor coisa a ser feito, óbvio. O povo italiano numa cidadezinha lá fizeram a mesma coisa. Testaram todo mundo que queria, isolaram a maioria das pessoas. Estão indo bem. Na Coreia do Sul, mesma coisa. Cerca de 10 mil exames são realizados diariamente. Olha só, 10 mil exames por dia. E que possibilitou o isolamento da população assintomática e do sintomático também. Então isso é a coisa mais importante. Lá eles testam todo mundo, como a gente viu aqui, lá no slide, tem uma porcentagem alta que é assintomática, que não sabe que tem a doença que está transmitindo. Se você testar essas pessoas e elas souberem que tem, é muito mais fácil, óbvio, você isola elas. Agora, fica a pergunta, o Brasil consegue fazer isso? E a resposta que vem na cabeça, acho que de todo mundo é não, pelo menos agora. O Brasil, até peguei aqui a população, o Brasil tem uma população de 210 milhões, que é bem acima da população do Japão, da Alemanha,
da Itália, enfim, de todos esses países que isso está dando certo. Agora, isso não é a única coisa. O Brasil é um país que tem muito menos dinheiro, né? Um PIB bem mais baixo. O Brasil não tem a verba para comprar tanto teste assim. Agora eles compraram acho que 10 milhões de testes, pelo que eu vi, que são testes mais rápidos. Mas olha como estava aqui no início. Por que não dava para fazer isso? A gente estava fazendo teste que demora uma semana. Isso não é uma crítica ao SUS, nada, mas é o que estava acontecendo. A gente estava fazendo teste que demoravam uma semana, estão demorando uma semana. A gente está fazendo teste em poucas pessoas. Eu já ouvi relato aqui de pessoas aqui no Brasil que estão indo, estão com febre, estão com falta de ar, estão indo para a UPA, ou enfim, estão indo para uma consulta médica. E tem muito lugar que não tem exame, não tem como fazer, nem para pessoa que é sintomática. Imagina para testar em massa a população assintomática. Então a gente tem que ver as nossas alternativas. O Brasil, ou a gente tem a alternativa, fecha todo mundo, ou testa todo mundo e fecha quem está infectado, que é o perfeito, ideal, o método de primeiro mundo. Mas o Brasil não é primeiro mundo e não tem esse método, essa rapidez, esse dinheiro, infelizmente. No Brasil a gente não tem, pelo menos agora, o número de testes necessário e a logística para fazer isso. Seria o ideal, seria o melhor. A gente ia conseguir achatar melhor a curva. Olha aqui a curva da Coreia do Sul, ela cresceu, cresceu, cresceu e ela baixou bastante. E de outros países, o Japão, ela está acompanhando aqui a linha de 10 dias contra nós que estávamos na 2, agora está dando uma baixada. Então é necessário isolamento, tá? Na minha opinião, pelo que a gente vê hoje, a não ser que o Brasil consiga impor uma medida como a medida da Coreia do Sul, da Itália e da Alemanha, de testar todo mundo, isolar quem está infectado, é necessário isolar todo mundo que precisa, que pode ficar isolado, certo? Senão a gente não vai conseguir conter a epidemia, a gente vai ver aquilo lá que a gente viu, a gente vai ver que vai explodir o número de casos e vai morrer muita gente sem UTI, certo? Sem respirador, não é porque essa pessoa necessariamente ia morrer, mas ela não está em uma condição do sistema de saúde super saturado, né, de ser atendida corretamente. Então aqui só mais uma coisinha, é bobinha aqui embaixo, mas é só para mostrar. Então infectado, aqui pode ser até sintomático, cara. O cara chegou de viagem ou agora transmissão comunitária, pegou e nem sabe. O cara vai lá e passa por uma média de 2,5, 3 pessoas. Essas 3 pessoas para mais 3, então vira 9, 27, bum, explode. Se a gente isola, ó, uma pessoa que não entrou em contato com esse cara, olha quanta gente ele já consegue eliminar. Olha quanta gente cada um consegue eliminar. Então a gente precisa ver por esse lado, certo? A gente não está fazendo isso. Tem muita gente que fala, eu não sou grupo de risco, eu não vou morrer. Primeiro que isso não é certeza. Como mostrei pessoas ali no outro vídeo, 22, 29 anos sem comorbidades em estado grave. E a gente já viu, teve um bebê que morreu nos Estados Unidos, enfim. Mas não é por você, é pelos outros, é pelo resto da população, pelo resto da cadeia de contágio. Então, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham entendido, que não tenha ficado muito confuso. Aqui estão as referências, vai estar aí na descrição também. Esse do G1 aqui que eu coloquei, que é baseado nesse estudo aqui, com aquelas ressalvas, certo? Mas é um estudo para a gente ter uma ideia. E façam as contas aí, se 0,5% da população, 1% da população brasileira infectada, 5% vão precisar de leite de UTI. Quanto é isso, certo? Quantas pessoas vão precisar? E nós não temos capacidade para tudo. E lembre-se que as outras doenças não param, a UTI não vai parar só para coronavírus. E que talvez você fique bem, mas talvez você aí continuando trabalhando, abrindo, seja lá o que for, indo buzinar no meio da rua, que não vai adiantar nada. Talvez isso aí seja muito pior agora, nesse momento. O Brasil não tem como testar todo mundo, isolar todo mundo. Tomara que em algumas semanas tenha e seja feito isso, daí a gente volta um pouco melhor à vida normal, não completamente normal, e consegue aí ter um isolamento, abaixar essa curva de uma maneira melhor para as pessoas, para os casos e também aí para a economia. Lembrando outra coisa, o Brasil está no começo da curva, o Brasil está no começo dos casos. Aqui no Brasil não explodiu ainda. Essa semana agora e semana que vem vão ser as semanas que a gente vai ver como vai ser. Se a gente vai chegar a um patamar
porque a gente teve isolamento há mais ou menos uma semana. Se a gente vai chegar a um patamar Itália, Espanha, Estados Unidos, ou se a gente vai conseguir abaixar essa curva e ficar mais tranquilo, que tomara que seja assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não deixe de se inscrever, de curtir aqui, também de compartilhar se possível. E se inscrevam lá no Insta também, @SmartMed. Muito obrigado, valeu!